para quem sempre me cobra as aulinhas na internet. Essa câmera está me acompanhando já há 4 anos, ela filma a minha vida nos últimos 4 anos e eu divulgo. Não para que os alunos aprendam mais na internet, é mais para proteção, né? Para que teu pai possa olhar, tua mãe, tua família, teu tutor, possa olhar a aula na internet, né? Tu já te tutoria automaticamente, mas para as pessoas mais novas não vai poder olhar e falar, porra, esse cara é um bosta, eu vou lá na coordenação que meu filho nunca vai aprender física com esse merda aí. É para dar o direito do consumidor de reclamar, assim como eu me sinto sempre lesado pelas empresas que me vendem as coisas e não tenho ferramentas para me defender desses bandidos, então eu fico tentando não fazer que nem as empresas fazem comigo, eu tento dar ferramentas para o meu próprio cliente poder me processar e fazer o que for. Eu sempre que alertei que na internet tem aulas melhores que a minha, sempre, tem caras muito melhores que eu na internet dando aula de graça, e é aula de internet, é aula de 5 minutinhos, 15 minutinhos, não é um retardado falando durante 40 minutos sem parar. E o gurizada me cobra, mesmo assim, né, cara, depois de 2, 3 anos no YouTube já está com quase 500 mil de visualizações, que eu fico muito grato, muito feliz. Muita gente que eu nunca vi na vida passando em concursos vestibulares, estudando pelo canal, que eu fico muito feliz, muito feliz. Eu vejo que a minha vida vale a pena por isso. E aí então eu estava com 2 semanas de aula, 1 semana e pouquinho de aula acumulada naquela câmerazinha. Fui dar uma aula na quarta-feira de manhã, quarta-feira passada, depois de 3 horas de sono. E aí, sonolento ali, né, percebi que a câmera estava cheia e tinha que apagar uns vídeos para continuar gravando a aula, né? Quando tu vai apertar o botão de ver a informação do HD, ele fica em cima do botão de formatar o HD. E este dedo porco que eu tenho, apertou no lugar errado, cara. Cara, eu quase chorei. Era começo de aula, eu quase chorei, mas nada viu que eu fiquei abalado com a merda que eu fiz. Vocês não vão ter muito prejuízo, a menos que vocês quisessem me processar com alguma aula das semanas anteriores, porque essas aulas eu já gravei em outros momentos, às vezes até melhores do que eu te dei, estava mais inspirado no dia, a aula pegou na veia. Então eu vou substituir essas aulas que eu perdi, né? Acho que você deve ter ficado sem 3 aulinhas numa semana, eu vou substituir ela por outras aulas, mas não espantem então se as aulas da semana passada não aparecerem. Eu tenho esperança de resgatar as aulas, tá? Tem os programas malucos aí que o cara vasculha o HD e acha as aulas, mas eu, né, tenho que dividir essa tristeza com vocês aí. Eu perdi algumas aulas da semana passada. Pronto, já me perdoei. Ô galera, espelho esférico, ele nasce de uma esfera. Agora, cuidado, hein? O espelho esférico, ele pode ter a parte interna espelhada ou ele pode ter a parte externa espelhada. Nesse caso, eu fiz as 2 partes internas espelhadas. Aqui eu vou fazer a parte externa ser espelhada. Então a primeira coisa que eu quero que tu consiga fazer é, ao olhar para o espelho esférico, saber se ele é côncavo ou convexo. Esse espelho, pessoal, ele é côncavo ou convexo? E esse? Côncavo, legal. Para tu determinar se o espelho é côncavo ou convexo, não importa para que lado ele está virado, tá, gente? O que importa é a superfície espelhada. Vocês aceitam que essa aqui é a superfície espelhada, certo? É ou não é como se tivesse cavado? Se cavou, ficou côncavo. Beleza? Cavou, fica côncavo. Tu vê essa mnemotécnica, cara, eu não sei como é que apareceu na minha vida essa mnemotécnica. Foi meio por acaso, eu estava dando aula, surgiu isso na minha mente. E eu tinha uma dificuldade do cão de decorar o que era côncavo e o que era convexo. Quando eu era mais novo, quando eu estava no teu lugar, eu, meu Deus, côncavo ou convexo, eu ficava todo perdido. E eu acho que se tu lembra que cavou, ficou côncavo, fica quase impossível, né? Cavou? Cavou, né? Côncavo. Côncavo. E aí, eu cavei? Não, né? O dia que tu estiver na praia, tu cavar e surgir um morro, tu chama o padre, né? Cavou, não ficou murado, pelo amor de Deus. Convexo. Não está cavado, convexo. Quando eu começava a dar
principal atinge o espelho, é chamado de vértice. E o ponto médio entre o centro de curvatura, ou centro óptico, e o vértice é chamado de foco. Essa distância aqui, né, do centro de curvatura até a esfera que deu origem ao espelho é chamado raio de curvatura. E essas distâncias aqui, que vai do vértice ao foco e do foco ao centro de curvatura, é chamada distância focal. Vou dar nome. F, foco. Foco. C, centro de curvatura. É o nome mais comum. Centro de curvatura. Nome justo, né? É o centro da curvatura mesmo do espelho. V, vértice. Vértice. Rzinho, raio de curvatura. F, minúsculo, distância focal. E aí, meus queridos, olhem para o raio de curvatura e para a distância focal. Já que eu te disse que o foco é o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, que relação matemática existe entre o raio de curvatura e a distância focal? O R é 2F, ou se preferirmos, o F é R. Essa fórmula nem sempre é fornecida no vestibular, porque se supõe que o aluno, né, lembrando dos elementos básicos do espelho, perceba isso. Mas tu veja, é a primeira equação dos espelhos esféricos. R é igual a 2F, ou F é igual a R sobre 2. Se tu lembra desses elementos, tu sabe classificar o espelho entre côncavo e convexo, e lembra desses elementos, nós estamos muito bem encaminhados. Porque a partir desses elementos nós vamos avançar na teoria sobre os espelhos esféricos. Pessoal, as leis da reflexão são leis, elas sempre funcionarão. Só que para a gente não precisar ficar aplicando as leis da reflexão nos espelhos esféricos, vale a pena a gente meio que decorar alguns raios de luz no espelho esférico para ficar fácil de fazer desenhos e entender as questões. Então o que eu vou te mostrar agora são os raios característicos ou também raios principais. Em alguns livros eles chamam de raios característicos, em outros de raios principais. Eu quero te mostrar esses raios característicos ou principais tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Eixo principal, centro de curvatura, foco, vértice. Observem que no espelho convexo, o centro de curvatura e o foco estão na região onde não tem luz, na região de trás do espelho. O raio que chega paralelo ao espelho é refletido passando pelo foco. Esse é o primeiro raio característico. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Quando o meu professor me obrigou a decorar isso, ele não me explicou por quê. Eu achava que o foco era mágico. Na verdade, pessoal, se eu fosse traçar a reta normal ali no espelho, essa reta normal ia passar pelo centro de curvatura. E dizer que o raio paralelo sai pelo foco é só afirmar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, na verdade, quando eu digo que o raio que chega paralelo sai pelo foco, é só porque está respeitando as leis da reflexão. Esse sinal, pode ter o sinal? Não. Ótimo. O raio que chega pelo foco sai paralelo. Não existe a tal da reversibilidade dos raios de luz. Se tu decora que o raio que chega paralelo sai pelo foco, tu já lembra que o raio que chega pelo foco sai paralelo. Então tu já ganha dois raios em um. Um outro raio bom de representar é o raio que atinge o centro de curvatura. O raio que atinge o centro de curvatura se reflete com o mesmo ângulo. Na verdade, todo raio se
ser com o mesmo ângulo. Último raio principal, o raio que chega no espelho passando pelo centro de curvatura, ele volta sobre ele mesmo. Porque é como se ele atingisse o espelho com um ângulo de incidência zero, né? Aí o ângulo de reflexão é zero. Se nós decorarmos ou compreendermos esses 4 raios característicos, um monte de questão já vai dar para resolver, sem conta, só com desenho. O espelho convexo é um pouco mais delicado para desenhar esses raios. O raio que atinge o vértice é a mesma coisa. Tu pega essa distância aqui, duplica, ó. Atinge o vértice, sai do mesmo ângulo. Já vou liberar, galerinha. O raio que chega paralelo se reflete passando pelo foco. Tu tira uma pontilhada que vem até o foco e faz o raio refletido. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega no centro de curvatura, se o raio atingir o espelho na direção do centro de curvatura, reflete-se sobre ele